Olá, eu me chamo Cristino Apixana, eu sou um escritor indígena do povo Apixana lá de Roraima, um povo que habita os campos naturais de Roraima há mais de 4.000 anos. É um povo que vive parte na Venezuela, na República Federativa da Guiana e outra parte no Brasil. Somos um dos grandes povos que tem no Brasil, entre os 20 povos, e somos apenas 13.500 indivíduos nos dois países. Falamos ainda a língua, a parte da cultura ainda é preservada, e o Brasil é o país mais rico em diversidade cultural no mundo. Quando Cabral aportou por aqui, tínhamos mais de 1.000 povos, falando mais de 1.000 línguas. Hoje, depois de tanta violência que aconteceu, temos ainda 305 povos que falam 274 línguas, segundo o censo de 2010. E há muito equívocos quando se fala dos povos indígenas, trata a respeito dos povos indígenas. A sociedade brasileira está muito distante dessas sociedades e continuam ainda usando estereótipos como a palavra índio, que isso não significa absolutamente nada para esses povos, porque somos povo verdadeiro. E quando se fala a palavra índio, já vem na memória a imagem antiga da literatura, vem a fala dos políticos, historiadores até, que dizem, que contam, falam de um índio romântico que cuida das florestas, ou que fala do índio que atrapalha o progresso, que é sujo e que mora no meio do mato. Mas nem todo povo vive no mato. E esses povos têm uma riqueza extraordinária de povo. Então essa palavra não comporta, a palavra índio não comporta toda essa riqueza milenar de cultura, de língua, de canto, de espiritualidade que esses povos têm. Então, a palavra índio, ela deve ser abolida, porque nos faz muito mal. E quando se fala índio, parece que você está falando de um ser inferior intelectualmente, um ser inferior fisicamente, tecnologicamente. E isso não é legal, não. Então substitua a palavra índio por indígena, o originário. Isso soa melhor para mim e para os povos indígenas. E eu falo povo porque usam de maneira errada também a palavra tribo. E a tribo também parece que diminui toda essa riqueza que esses povos têm. É como se eu chamasse vocês são da tribo brasileira ou da tribo argentina. Parece que não cai, não comporta toda essa carga cultural que esse povo tem. Então, se eu falar povo brasileiro, parece que enche, dá aquele orgulho até. Então nós somos povos indígenas, e um povo, ele é feito com muitas tribos. Pra gente, indígena, tribo do caçador, do pescador, do que cuida da roça, eles são especialistas em suas áreas. No entanto, falam a mesma língua, partilham da mesma cultura. E quando eles se encontram, os caçadores vão falar de caça, não vão falar de pescaria, de plantação, porque o forte deles é exatamente a caça. Por isso, um povo é feito de muitas tribos. E esses povos, como eu falei, o que mais lhes dão identidade são as histórias. E as histórias, elas existem para justificar tudo que tem no mundo. Qualquer coisa que você vê tem uma história. E as histórias são para encantar a gente, para ensinar, para educar, para dizer como as coisas vieram a ser, como são hoje. Vieram para justificar tudo que existe. E o meu povo, por exemplo, a nossa origem
é do que nós nascemos do sol e da lua. Pra gente, isso é o máximo. Temos uma origem linda. Pro outro, não. Não faz sentido nenhum. Porque o sol mora longe, a lua também mora longe. Isso, eles namoraram, criaram o povo Wapchana, e aí foram embora. Brigaram, foram embora, como qualquer casal briga e separa e foi embora. Então as histórias justificam as coisas. E elas são absurdas. Absurdas como a história mais conhecida, que o homem nasceu do barro, o Criador fez ele do barro, e a mulher, com toda essa beleza que ela tem, com toda essa grandiosidade de dar a vida, trazer a vida, de amamentar, de dar carinho, veio de uma costela. Um ser tão completo, tão complexo de uma costela. É uma história tão absurda quanto nascer do sol e da lua. Ninguém estava lá, por isso são histórias que são para encantar e para dizer como as coisas foram feitas. E eu quero contar uma história para vocês, do meu povo e de outros povos daquela região, que é a história da onça e o fogo. Dizem os nossos avós que no primeiro tempo, quando a chuva estava aprendendo a chover, o vento não sabia nem fazer redemoinho, tudo era puri, magia. E a onça andava em pé como os homens, tinha umas garras maiores que os meus dedos, elas não se fechavam. E um dia o tamanduá resolveu fazer uma festa, festa, para ser uma festa extraordinária, tem que ter bebida, comida, dança, não pode faltar música e convidados, claro. E todos foram convidados, o tamanduá mandou convidar todos e todos foram chegando para a noite da festa. E a onça, toda elegante, imponente, metida, chegou, sentou-se e começou a beber. E beber sabe o quê? Paracari. Paracari é uma bebida fermentada, feita de mandioca. E ela bebeu 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a festa foi continuando. Até que a maioria já estava cansada e resolveram ir para casa. E foram saindo os patos com seus filhotes, os porcos com seus filhotes. E a onça, muito bêbada, começou a olhar aquilo, não gostou nada. E fez uma coisa muito feia. O porquê que vocês estão indo embora, a festa não acabou e eu quero ver todo mundo comendo, bebendo e dançando. E como os outros animais eram, claro, menores, voltaram para a festa, né, para não desagradar a onça, para não ter uma outra reação pior. E o tamanduá ouviu que estava aquele grito da onça, aquele berro da onça, esturro, e foi lá. Ô onça, o que está acontecendo? Eles estão indo embora e eu quero ver todo mundo comendo, dançando, bebendo, mas eles já estão cansados e eu não estou nem aí. E aí ela pulou em cima do tamanduá com aquelas garras enormes, foi bem no pescoço dele. E a onça tem uma coisa interessante, diferente dos outros felinos, ela morde na cabeça, e quando foi mordendo na cabeça, uma anta já picou, ela assim puxou, tirou de cima do tamanduá, e o tamanduá ficou muito zangado, porque até sujou aquela roupa tão bonita que ele tem, e falou: olha, amarra ela e manda ela para casa dela, leva ela para casa dela. E fizeram assim, levaram para casa dela, e a onça, a partir desse momento, ao invés dela, talvez nem lembre, sei lá, ela não teve nenhuma reação de arrependimento e começou a sair dando susto em tudo quanto era bicho. Viu um passarinho, viu um macaco, e começaram a ficar chateados com aquilo. Falaram: precisamos dar uma lição nessa onça, porque ela não pode fazer isso, ela é grande, mas não pode fazer isso. Então marcaram um dia para fazer isso, juntar todo mundo para ter uma conversa boa com a onça. E a onça, antes disso, resolveu andar, dar susto mais alguém. E começou a caminhar naquele lavrado. E ela olhou assim de longe e viu um serzinho que estava caçando.
E aí foi... Olhou e falou, ih, é o fogo. Pois eu vou dar um susto tão grande nesse pequenino que ele jamais vai esquecer. Como estava vindo no rumo dele, ela viu uma pedra assim. E ela subiu perto dela, ficou lá quietinha. E quando o fogo ia passando, ela pulou, não em cima, pulou do lado. E o fogo saiu rolando e a onça dava cada gargalhada. E o fogo, mas que é isso, onça? Isso não tem graça nenhuma. Ela falou, tem sim. Podia ver a tua cara como é que você ficou. E sabe o que mais, fogo? Eu quero te mostrar a minha força. E aí ela viu uma árvore pequena e com aquelas garras enormes, foi lá e arrancou os galhos e deixou toda aquela árvore só o caule. Viu uma árvore muito alta, e foi lá numa velocidade e voltou para aquele lugar, arrancou o capim que estava lá e falou assim, agora eu quero ver a tua força. E já foi, pulou em cima dele, e o tamanduá não, e o fogo, quando ela foi morder o fogo, faz o que ele tem que fazer, começou a aquecer. Começou a aquecer e a onça agora queria se livrar dele, mas ele agarrou a onça, mas a onça, mais rápida, saiu daquele lugar e subiu numa árvore pequena, ficou lá nos últimos galhos. E o fogo já estava muito chateado com aquilo, foi lá, encostou na árvore. E aquela árvore que não tinha nada a ver com aquela briga começou a pegar fogo, pegou fogo. E quando estava chegando nos últimos galhos, a onça deu um pulo de lá e correu para um lago que tinha próximo. Nadou e ficou lá no meio, só com o focinho de fora. O fogo não deixou ela em paz, não. O fogo foi andando até lá, sentou na beira do lago e a água do fogo começou a aquecer. A onça, que tinha um pelo felpudo, quase um branco assim, sem nenhuma pinta, ela ficou com receio de perder aquele pelo tão fofinho que ela tinha, tão bonito. E aí saiu daquela água e foi para aquela árvore gigante. Subiu e ficou lá nos últimos galhos. O fogo não deixou ela em paz, não. O fogo seguiu para lá. E o fogo foi subindo naquela árvore gigantesca, daquele tronco. E aquela árvore centenária foi pegando fogo, e foi pegando fogo, e foi pegando fogo, e foi pegando fogo. E quando ele chegou lá em cima, nos últimos galhos, aonde a onça estava, ela não podia pular de lá. Era muito alto. E aí a onça, toda assustada, ô fogo, não me devora, não me devora. Mas peraí, onça, agora tu não queria ver a minha força? Tá aqui, não estou te entendendo, onça. Não, agora eu conheço a tua força. E então o fogo pensou, será que ela entendeu que esse tamanho dela, toda essa coisa que ela tem, essa amarra que ela tem, não é o máximo? Acho que ela entendeu. E o fogo desceu, foi assobiando no seu caminho. E a onça olhou para o corpo dela e viu que estava cheio de pinta. Branca, amarela, assim, preta. Ai, foi só isso não. Ela olhou para aquelas garras enormes dela. E aquelas garras encolheram. Conta aos nossos velhos que quando você for para um lugar que tem onça, precisa fazer um fogo. Porque a onça não vai encostar. E por que ela não vai encostar? Porque ela lembra da história. É assim. Conta aos nossos avós que a onça conseguiu as pintas. Por isso ela é pintada hoje.